Bom, então, nós temos aqui a disciplina, a matéria com o assunto de esquistossomose ou esquistossomíase, e nós estamos vendo uma criança com um abdômen extremamente aumentado, com pés no chão, próximo a uma moradia que a gente já percebe que é extremamente precária. Esse é o quadro que vocês vão encontrar, quem for trabalhar no PSF, quem for trabalhar em alguma prefeitura do estado de Alagoas, uma vez que o estado de Alagoas é o terceiro estado mais acometido com a esquistossomose maçônica, vai encontrar exatamente esse paciente na sua frente, tá? Idosos, crianças, jovens, pessoas com idade, como a gente chama assim, em plena atividade laborativa, e não consegue trabalhar ou não consegue ter uma saúde plena por conta do Schistosoma mansoni. Nós temos no Brasil algumas áreas que são extremamente acometidas, Minas Gerais, Bahia e Alagoas. Então, nós estamos ainda no pódio dessa infecção. E é uma pena, porque nós, como parasitologistas, nós conhecemos absolutamente tudo sobre esse verme. Todo o ciclo dele, as características biológicas, morfológicas, o que ele precisa para sobreviver, muitos estudos avançados sobre proteínas, sobre todas as partes desse parasito e qualquer coisa que possa afetá-lo é conhecida, né? Mas não desenvolvemos uma vacina, nós não temos vacina para esquistossomose, nós não temos uma medicação nova, as medicações que nós usamos são medicações que há séculos existem e que são utilizadas. Séculos é uma maneira lúdica de falar, mas assim, a gente conhece e tem essa droga há muito tempo. Na verdade, usamos duas, a gente vai comentar sobre isso no tratamento. Mas o que eu quero dizer é que não é uma doença nova, é uma doença muito antiga. Os faraós no Egito, as múmias são encontradas com restos de fezes, com ovos de schistosoma mansoni. Então, assim, não é novidade o parasito estar presente no homem. Se não é novidade, e nós temos muitos anos de estudo sobre essa doença, porque existem de 4 a 6 milhões de brasileiros infectados com schistosoma mansoni. Então, pelo menos essa curiosidade a gente tem que ter e levantar essa pergunta para um momento eleitoral que a gente está vivendo, inclusive, que se encerrou ontem, para os novos que vão entrar, por que Alagoas está no pódio como estado com o terceiro maior número de pessoas acometidas com schistosoma mansoni no país? Então, nós já damos aula sobre isso há 27 anos. Vocês estão vendo isso agora, para alguns, né? A outros já leram, já estudaram um pouquinho disso no ensino médio. Então, eu aposento, vem uma pessoa, vai passar mais 30 anos falando sobre isso, e a gente não tem uma resposta. Por que essa criança está desse jeito? Por que essa criança tem que sofrer com a barriga d'água, que a gente tanto fala, né? Por que chama barriga d'água? Então, essa aula é para mostrar para vocês por que essa criança chegou nesse patamar, que parasito é esse, como a gente adquire esse parasito, como a gente pode evitar essa infecção, tá? Que tipo de controle a gente pode aplicar, que tipo de tratamento, como eu faço o diagnóstico se essa criança chegar ao meu consultório, né? Se a mãe leva, se a família inteira já apresenta a esquistossomose. Na epidemiologia, a gente vai ver por que essas áreas são propícias para isso, porque o molusco se desenvolve nesse determinado ambiente, que ele é o vetor, para que haja transmissão para outras pessoas. Então, vocês como estudantes de medicina, valorizem essa disciplina, ela é extremamente importante, vocês não vão ver essa disciplina só agora, tipo assim, eu vou estudar isso e vou esquecer, e vou guardar no caderno, vou fechar e nunca mais vou ver. Onde vocês passarem, vocês vão se deparar com uma pessoa infectada com determinado parasito. E vão retomar esse tema para um diagnóstico, para um tratamento, e inclusive com
como gestores que vocês também poderão ser para criar um programa e um controle de tratamento para ela, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente tem que pensar que não existe só uma espécie de xistosoma. Nós temos, no mundo, 3 espécies desse gênero xistosoma. Então, essa que eu estou apresentando aqui para vocês é a xistosoma mansoni, que é a espécie que se adaptou ao Brasil. Mas nós temos, na África, o xistosoma mansoni e o xistosoma hematobium. Essa doença chegou a nós através do tráfico de escravos da África para o Brasil. Então, quando esses escravos chegaram, eles trouxeram o parasito no intestino, os ovos, no caso, nas fezes, porque o parasito vive na circulação sanguínea, a gente vai ver, e esses ovos depositados nas fezes chegaram a coleções de água, rios, riachos, e começou a transmissão. Então, o xistosoma mansoni vai ser transmitido através de um vetor, que é um molusco do gênero Bionfalaria, nós vamos mostrar também. Mas lá na África já existem outros vetores, outras espécies de moluscos, né? Então, esse parasito ele vai viver nas veias, principalmente na veia porta intrahepática. Esse casal que vocês estão vendo, esse aqui são vermes adultos, esse mais largo é o macho e esse mais fininho aqui é a fêmea. E eles vão viver no sistema porta intrahepático, na circulação sanguínea, e depois eles vão descer para os capilares mais delgados do intestino grosso. Então, a gente vai ter um parasito que migra do fígado para o intestino, que é uma coisa exclusiva desse. Vocês não vão ouvir falar em outro parasito que está no ambiente, a gente chama de habitat, está nesse habitat e muda de repente para um outro, tá? É uma exclusividade dele, porque os demais, eles chegam naquele órgão e naquele órgão eles ficam. Não, eles podem até migrar, mas única e exclusivamente para sair. Mas no caso do xistosoma, não. Ele inicialmente está na veia porta intrahepática e depois ele migra para as veias muito mais fininhas, os capilares do intestino grosso. Então, essa espécie xistosoma mansoni, a gente tem o xistosoma hematobium e a gente tem ainda o xistosoma japônico, que, como o nome já diz, era encontrado inicialmente ali no continente asiático e mais especificamente no Japão. E aí, felizmente, apenas o xistosoma mansoni se adaptou ao Brasil. Esses outros 2 chegaram junto com o hematóbio com os escravos também, e o xistosoma japônico com os imigrantes japoneses, mas essas 2 espécies não conseguiram se adaptar aos moluscos que existem no Brasil. Então, nós não temos infecção nem pelo hematóbio, nem pelo japônico, exclusivamente pelo xistosoma mansoni. O que já dá um estrago muito grande, não precisa realmente mais de um. Então, nós temos aí a imagem do verme adulto. Esse aqui que vocês estão vendo mais largo, ele é um platelminto. Então, entre os helmintos, a gente tem os platelmintos, que são os vermes chatos, entra aí as tênias, as solitárias, e o xistosoma. E os asquelmintos são os vermes cilíndricos, que vocês vão estudar mais à frente. Hoje ainda vocês começam com a professora Cláudia, com Ascaris lumbricoides. Ele é um verme da asquelminto, porque ele é cilíndrico, ele é arredondado. Esse aqui que nós vamos ver hoje, não. Ele é um platelminto, então um verme chato. Parece cilíndrico, mas ele é chato, porque ele é como um estojo. Esses estojos de lápis que a gente tem em casa. Se eu abro o fasciclé e afasto as 2 partes, ele vai ficar como um aberto. Vai formar até um canal, onde eu boto os lápis, né? Então, o nosso amiguinho xistosoma mansoni, ele tem essa característica. Ele é um verme chato, tá? Em forma de fita, só que ele se dobra e forma um canal. E nesse canal se instala a fêmea.
Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, é um pedaço da fêmea. Aqui é a extremidade anterior da fêmea. E aqui é um canal. Esse canal chama canal ginecóforo. Eu vou explicar para vocês. Onde a fêmea vive permanentemente. O macho é esse aqui, ele é menor e a fêmea é maior. Ele mede 1 centímetro de comprimento. Ele é pequeno, né? Considerando uma tênia que mede 12 metros. Ele tem 1 centímetro e ela tem 1,5. Então, como ela fica dentro, tipo um pão de cachorro-quente com a salsicha no meio, ela fica sobrando, que ela é maior do que ele, que é o macho. E aí aparece aqui a extremidade anterior dela e um pedaço também dela fora desse canal. Esse macho, ele tem 1 centímetro, ele tem uma cor esbranquiçada, ela também, e ele tem uma boca. Olha a extremidade anterior dele aqui. Isso é a boca, que funciona como ventosa. E aqui é uma outra ventosa, a gente chama de ventosa ventral, ou acetábulo, que serve para a fixação deles. Como eles vivem dentro das veias, seja elas veias mesentéricas ou a veia porta enteropática, o sangue está ali sempre circulando e é um movimento muito grande. E se ele não tiver como ficar aderido a parede do vaso, ele é levado pelo sangue, ele é levado pela circulação. Então, essas coisinhas que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos, são espinhos ou tubérculos que servem para a fixação do parasito, além das ventosas. Ventosa oral e ventosa ventral. Sem isso, e sem os espinhos, na região do dorso desse parasito, ele seria levado facilmente pela circulação. E muito menos ele faria a viagem que eles fazem da veia porta intrahepática até as veias mesentéricas, no intestino grosso. Então, ele tem 1 centímetro, são machos e fêmeas, dimorfismo sexual bem destacado, ele tem 1 centímetro, ela tem 1,5. Ela tem também umas ventosas, mas muito pequenas, que não iriam impedir ela de ser levada. Ela fica obrigatoriamente dentro desse canal, porque ela não tem esses espinhos, ela tem um tegumento liso. Ou ela fica dentro do macho, no canal, ou ela é levada pela circulação. Então, ela não tem muita opção. Além disso, houve também aí um detalhe importantíssimo, esse macho, ele não tem o órgão copulador. Ele não consegue fecundar a fêmea pela ausência desse órgão copulador. E o que é que ele faz? Ele derrama o líquido espermático nesse canal ginecóforo, é por isso que ele é chamado assim, e ela, mergulhada nesse canal ginecóforo e entrando em contato com o líquido espermático, ela consegue ser fecundada. Então, é um casamento obrigatório. Ou eles fazem isso, ou ela não consegue engravidar e fecundar os ovos para perpetuar a espécie. Se ele tivesse um copulador e ela tivesse os tubérculozinhos ou espinhos, talvez não houvesse essa necessidade obrigatória de estar dentro do canal ginecóforo. Como ele não tem órgão copulador e ela não tem espinhos, há uma dependência aí dos dois em viverem juntos o tempo todo. Um casal desse pode viver até mais de 40 anos. Eu já tive a oportunidade de conhecer um paciente e ele era de área endêmica, criança, nasceu, foi até em Viçosa, aqui em Alagoas, e ele veio para Maceió e viveu o resto da vida dele toda. Então, saiu de lá, sei lá, com 15 anos. Com 65 anos, ele fez um exame de fezes e tinha ovos presentes nas fezes desse paciente. Então, isso demonstra a longevidade desse casal. Ah, professora, mas ele mudou, ele podia ter depois entrado em contato com outra água doce, cheia de cercários e ter se infectado. Não foi o caso, porque eu conheci a pessoa e nós conversamos, houve toda uma entrevista, e após essa saída da cidade, ainda adolescente, nunca mais tomou banho de rio, nem entrou em contato com a água que pudesse estar infectada. Enfim, então, esse casal, ele vive durante muito tempo, tá?
inicialmente na veia porta-intrahepática, depois nas veias mesentéricas, e essa fêmea engravida vai colocando ovos. Quando eles são muito jovens, ela consegue ovipor tipo 200 ovos por dia, é muita coisa. Mas, com mais tempo, né, eles vão ficando mais velhos, essa capacidade de liberação de ovos vai diminuindo. E aí você encontra bem menos. Bom, o que mais nós temos para falar sobre a morfologia desses vermes? Além do tamanho, da cor. Eles se alimentam exclusivamente de sangue, por isso que eles vivem nas veias, na circulação sanguínea, tá? Dos elementos que estão ali no sangue. Fazem essa migração e quando a fêmea está grávida, ela elimina os ovos. Esses ovos são enormes, é um dos maiores ovos da parasitologia. São esses ovos, inclusive, que a gente encontra em múmias, quando é permitido que se analise restos fecais dessas múmias, nós encontramos os resquícios de ovos conservados, lógico, pela mumificação, nessas múmias. E como a região do Egito comprovadamente é uma área de transmissão de Schistosoma mansoni, aí a gente já estima a presença desse parasito nessa população africana. Então, é um ovo alongado, tá? E tem uma característica muito importante, que é isso aqui, é um espículo lateral, é um espinho lateral, que só essa espécie tem. Eu falei para vocês do Schistosoma hematóbio e do Schistosoma japônico. O hematóbio, o espículo dele é aqui, ó, terminal, não é lateral. Então, é uma diferença, é um espículo terminal. E o japônico não tem o espículo, ou tem, mas muito, muito discreto. Então, se vier uma pessoa da África, por exemplo, fizer um exame aqui em Alagoas, e nas fezes as pessoas virem ovos assim, e não tiver o espículo lateral, a grande probabilidade que seja Schistosoma hematóbio e não mansoni, certo? Tem que ficar ligado nisso. Esse ovo ele tem um embrião dentro, inclusive dá para ver aqui na imagem uma sombra, que é do mesma forma do ovo alongado, que é o miracídio. Então, o embrião que está dentro do ovo é o miracídio, é a próxima etapa do ciclo evolutivo. Esse miracídio, ele é ciliado, olha aqui o desenho dele, esses cílios aqui. E o que acontece? Quando uma pessoa defeca próximo de uma coleção de água, tem que ser água doce, nós não temos esquistossomose em água salgada, porque esse miracídio não sobrevive. Uma pessoa pode até defecar no mar, na praia. E mesmo que ela tenha, e mesmo que eu nem acredito que esse ovo consiga sobreviver, o ovo consegue sobreviver nas fezes de 2 a 5 dias. A pessoa defeca, por exemplo, atrás da bananeira. Aí chove, fica ali aquele úmido, ali nas fezes, na terra. Se não chover e essas fezes não alcançarem uma coleção de água doce, esse miracídio não vai sair do ovo, porque ele só sobrevive alguns dias. Então, ele vai morrer. Ele só tem energia e nutrientes dentro do ovo para nutrir ele nesse período. Depois disso, ou ele chega na água doce e sai dessa casquinha aí do ovo e busca a próxima etapa, que é achar um molusco, ou ele morre. Então, na água do mar não tem chance. Teria que ser água doce mesmo. Então, esse miracídio agora, ele vai buscar um molusco. Aqui vocês estão vendo o esquema completo. O indivíduo defeca. Nas fezes tem ovos. Dos ovos sai o embrião, que é o miracídio. Esse miracídio vai buscar um molusco, que é a Bionfalaria glabrata. E foi esse ciclo que foi interrompido no Brasil com as duas outras espécies, o hematóbio e o japônico. A pessoa chegou, defecou, encontrou água doce, mas o miracídio, quando saiu, não achou o molusco para dar continuação ao ciclo. E aí, no caso do Schistosoma mansoni, foi bem sucedido, porque a Bionfalaria glabrata e alguns outros, né, que a gente tem a Tenagófila, a glabrata e mais um, a gente vai falar sobre o controle, ela se adaptou muito bem ao miracídio do Schistosoma mansoni,
Aqui vão sair, vão ficar dentro do molusco os esporocistos, na verdade são sacos cheios de como é que eu posso dizer, formas que vão dar origem às cercárias. A gente chama de esporocisto. Esporocisto primário, secundário, terciário, ele vai crescendo dentro do tecido do molusco, evoluindo para a formação de cercárias. E depois desse molusco saem as cercárias, ó. As cercárias, elas têm cabeça, corpo e cauda bifurcada e ficam na água algumas horas, aguardando o indivíduo entrar, tomar seu banho, lavar os pratos, recrear, que mais? Pescar, enfim, lavar roupa, atividade recreativa, ou laborativa, enfim. Você estando presente, essa cercária vai entrar na sua pele, vai alcançar a circulação, tá? Quando ela entra na nossa pele, ela já deixa de ser cercária. Ela é cercária enquanto ela está na água, aqui, ó, nadando, procurando o hospedeiro dela. Uma vez que ela entra, só essa região da cabeça é que vai evoluir no nosso corpo. O corpo dela e a cauda ficam fora do nosso organismo, não entram na nossa pele, só entra a cabeça. Essa cabeça vai se transformar numa forma que a gente chama de esquistossômulo. Então, esse verme, ele tem uma morfologia muito diversificada, desde ovo, miracídio, o esporocisto. Esse esporocisto vai estar dentro do molusco. Desse esporocisto, que pode ser primário, secundário, terciário, e até quaternário, até a quarta geração, ele são encontrados nos moluscos. E depois cercária. Quando a cercária entra, já não chamam de cercária, já chamam esquistossômulo. E esses esquistossômulos, eles ficam um tempo no nosso tecido, após a penetração na pele, ficam ali se adaptando até alcançar um vaso sanguíneo. Alcançando o vaso sanguíneo, eles migram para o coração e para o pulmão, e finalmente, do coração, através das artérias, eles chegam ao fígado. E aí eles vão ficando no sistema porto-entrepático. Esse é o objetivo. Verme adulto, macho e fêmea. O Eduardo está perguntando se precisa penetrar. Não, Eduardo, pode ser pele íntegra. Você não tem que ter ferida, abertura, uma encravada, nada. Se você colocar o seu pezinho só para molhar ali na beira do rio, às vezes a gente senta numa cachoeira, não observa se tem caramujos. Ai, que delícia, que calor, vou me refrescar aqui. E aí, só do fato de você ficar com as perninhas lá, ou com só os seus pezinhos, se tiver cercária, ela entra. Agora sim, não é uma entrada como um fantasma, imediatamente, não. Ele vai primeiro aderir à sua pele, a cercária, deixa eu mostrar aqui só ela, para a gente ver as partes dela, para vocês entenderem mais um pouquinho. Aqui, ó. Ela tem nessa região da cabeça algumas glândulas que vão produzir substâncias que vão destruir a nossa pele para poder entrar. E esse tempo, e essa adesão, e esse trabalho dela de destruir o tecido para ela entrar, ele leva um tempo. Então, se você desconfiar, alguém disser, rapaz, tira o pé daí que você acabou de colocar e a gente tem xistosoma aqui na área. Você pode tirar imediatamente e jogar álcool, lavar com bastante sabão, com bastante álcool. Por quê? Porque ela leva um tempo, ela usa a cauda bifurcada e o corpo para fazer pressão, aquele movimento serpentiforme bem rápido, para dar impulso e ela já derramando aquelas enzimas que vão destruindo a pele para entrar. Então, aí tem uma ação mecânica, que é a força do corpo e da cauda, e uma ação aqui enzimática com as enzimas que ela libera.
Então, não precisa ter abertura nenhuma, é pele íntegra mesmo. Entrou a cabeça, corpo e a cauda fica fora, aí eu não chamo mais de cercária, vou chamar ela de esquistossômulo, e esse esquistossômulo, ele vai amadurecer, ele vai crescer nesse tecido subcutâneo, até que ele comece a se movimentar em busca de um vaso sanguíneo, para fazer todo o ciclo, chegar, passar pelo coração, pulmão e, finalmente, sistema porta-intrahepático, que é o ambiente desse parasita. Chegando lá, ele agora vai crescer, como eu disse a vocês, né? O esquistossômulo vai se transformar em verme adulto macho e fêmea. Aqui, ó, a diferença, ó, no esquistossômulo, evoluindo, e ó, como ele já está aqui com 35 dias. É uma evolução, né? Isso tudo dentro do nosso organismo e chegando no sistema porta-intrahepático, eles vão maturar em vermes adultos, machos e fêmeas. A fêmea, que é essa maior, vai encontrar o macho, vai ficar no canal ginecóforo, ela vai engravidar através do contato do líquido espermático com o útero dela, e havendo essa fecundação, aí eles vão ter que migrar. Aqui, ó, o casal, esse mais largo, isso aqui são substâncias que a gente coloca numa placa de Petri para tirar foto. Ele não é azul, tá, gente? Eles são assim, branquinhos como ela. Ele tá corado, mas ela não tá. E essa partezinha negra que vocês veem aqui, isso é o intestino dela. Isso aqui. Então, a fêmea fica dentro do macho e eles vão começar a migração agora, juntos, porque ela já está com os ovos. Aqui, ó, vamos mostrar aqui. Eu volto já para essa imagem. Aqui, eu quero esse aqui. Ó, então, o casal que passou, os esquistossômulos que estavam fazendo o ciclo no nosso organismo, passando pelo coração e pulmão, eles chegam aqui na veia porta-intrahepática. Aqui eles acasalam, ela vai engravidar, e eles descem, gente, ó, olha a viagem, para as veias mesentéricas. Isso contra a corrente, olha a loucura, né? Por isso que é importante ter os espinhos do tegumento, o macho, ele sai arrastando, ele fica se arrastando na parede do vaso, para não ser levado pela circulação. E usa as mucais ventosas, oral e ventral também para isso. Mas, enfim, eles têm que chegar aqui. Por quê, professora? Porque eles não ficam aqui, já está tão bem, já chegaram no fígado, tem bastante sangue, está ótimo. Ora, gente, como que vai perpetuar essa espécie se os ovos forem colocados aqui e, ao invés de chegar no meio externo, esses ovos forem espalhados para todo o nosso corpo? E olha que isso acontece, viu? Mas, enfim, o objetivo deles é chegar aqui, porque o que é que vai passar aqui? Dentro, na luz do intestino grosso? As fezes. Eu preciso chegar ao meio externo, eu não posso ficar aqui no sistema porta-intrahepático. Eu tenho que descer, desce o casal, e ela começa a oviposição aqui. Ô, professora, e se ela começar aqui? Acontece. Ela pode, de repente, no meio do caminho, já começar a liberar esses ovos. E aí, para nós, é terrível, porque esses ovos vão se espalhar para qualquer lugar. Inclusive, coluna, já foram encontrados ovos na coluna vertebral, no cérebro, em mulheres grávidas, em placenta. Eu posso encontrar ovo em qualquer lugar, porque esse casal está aqui, e se os ovos forem colocados na circulação, acabou. Ele não tem um caminho, ele não tem um destino certo. Por isso que ela desce, vem para as veias mesentéricas e fica aqui. Nos capilares mais fininhos, ela ovipõe, e aí eu vou voltar para uma imagem para vocês terem essa noção. Olha só, essa aqui, ó. Isso aqui são capilares obstruídos por ovos. Eu disse a vocês no início da aula que ela colocava 200 ovos por dia. Esses ovos são grandes. Claro que eu não consigo ver a olho nu, a gente usa o microscópio. Mas, do ponto de vista da parasitologia, eles são enormes. Então, ela ovipõe, e esses ovinhos aqui, ó, um atrás do outro, vão criando uma pressão muito grande e termina esse capilar se rompendo.
Quando isso acontece, e esses capilares se rompem, olha, ela chega no objetivo dela. Porque o capilar rompido, onde é que esses ovos vão cair? Na luz do intestino. E aí, quando as fezes passam, olha, as fezes vão passando aqui, os ovos estão sendo colocados aqui, até a pressão das fezes, a pressão dos vermes adultos, naquele pequeno espaço, e a pressão da quantidade de ovos, faz com que esses ovos cheguem com sucesso à luz do intestino grosso, e pronto, as fezes passam e levam para o meio externo. Esses ovos, para que o ciclo se complete, que continue, ele tem que chegar no meio externo e tem que atingir água, e água doce. Aí vocês perguntam, mas professor, eu pensei que era mais fácil, né? Uma dificuldade dessa eu tenho de 4 a 6 milhões de brasileiros, fora nas outras partes do mundo, né? Eu estou falando do Brasil, mas não estou considerando os outros países que têm esquistossomose móvel. Então, se não é tão fácil assim, por que tem muito? Porque a gente não tem saneamento, porque a gente não tem educação sanitária, porque a gente não tem educação formal para as pessoas saberem que não sempre deveriam defecar em vasos sanitários, que esses vasos sanitários devem estar conectados a uma rede de saneamento, para que essas fezes não cheguem íntegras a uma coleção de água. Então, o maior absurdo de todos é você imaginar que é uma parasitose, que você sabe tudo sobre ela e que mesmo assim as pessoas morrem por causa dela, né? Então, eu tenho vermes que, na escala evolutiva, eles são menos evoluídos, porque eles têm dimorfismo sexual, tem macho, tem fêmea, mas o macho não tem órgão copulador, a fêmea tem que ficar dentro dele. Se ela sair, ela morre e é levada pela circulação. Se ele não derramar o líquido espermático, ela não fecunda os ovos. Aí eles têm que se encontrar lá, os dois juntos, depois de uma viagem de mais de 60 dias dentro do organismo, porque a cercária, ela encosta na sua pele, o corpo fica, a cabeça entra, passa dias e dias no subcutâneo, atinge circulação, migra pelo coração e pulmão, chega no fígado. Tem que encontrar os dois, porque eles não nasceram juntos. Quando um molusco elimina cercárias, se ele eliminar 1000 cercárias, 500 vão gerar macho e 500 vão gerar fêmeas. Aí, 100 cercárias entram na minha pele. Das 100 cercárias, o meu organismo vai conseguir destruir 50%. Aí 50 alcança a circulação. Metade disso é que consegue evoluir e fugir do meu sistema de defesa. Chegam 25. Eu estou fazendo, gente, uma analogia, tá? Não existe 100 mil, não existe 50 mil, não existe 50%. Eu estou explicando para vocês que não é fácil. Imagine você estar junto de uma pessoa, a pessoa espirrar e jogar em você um vírus ou uma bactéria. É mais fácil isso ou é mais fácil o que eu estou explicando? Você tomar água no rio contaminado, ter a espécie de bionfalária lá, que evolui o parasito que estava nas fezes do indivíduo, nas fezes do indivíduo que não defecou no vaso porque não tinha condições. Aí ele achou o rio bonitinho e foi lá defecar. Uma vez que ele defeca, esse miracídio sai do ovo, não morre. Ele tem 5 dias, mas em 5 dias ele encontrou um molusco. Ele encontra o molusco, entra no molusco, o molusco tem que estar muito bem de vida para deixar os esporocistos evoluírem. Aí os esporocistos, ótimo, deu tudo certo, evolui e libera a cercária. Cercária vive umas 8 horas, mais ou menos, muito bem na água, horas. Eu tenho que tomar banho nesse horário que ela está lá, nesse momento. Aí ela entra na minha pele, a minha pele tem que ser, né, ótimo, macia, bem, como diz, com bastante espaço para ela, não precisa ter ferida, mas ela entra. Nessa luta dela,
ela entra, fica na minha pele dias e dias no subcutâneo, para depois fazer a migração, chegar no fígado, os dois têm que se encontrar. Minha gente, isso é uma novela. Imaginem toda essa cena. Isso tudo dura mais de 60 dias. Não é um atrichim e eu transmito a doença para alguém. E mesmo diante de toda essa dificuldade, eu tenho de 4 a 6 milhões de pessoas. O que é que vem à cabeça de vocês para um país ainda ter Schistosoma mansoni como uma doença importante? Descaso total, minha gente. Descaso total. Desgraça, como o Leonardo falou. País de terceiro mundo, de quarto, de quinto. Olha, gente, a OMS, quando ela classifica os países, ela olha os tipos de doença que o país tem. Quando ela olha para o Brasil, que o Brasil tem filariose, que o Brasil tem esquistossomose, nós vamos para o último lugar. Para o último lugar. Porque é inadmissível que a gente ainda tenha uma doença dessa, tão próxima, matando pessoas. Dentro de sala de aula, toda turma que eu dou aula, tem alguém, parente, professora, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso, minha tia morreu disso. Isso é miséria. Não tem outra palavra, isso é descaso. Um país desse não podia estar pensando em outra coisa, a não ser cuidar da saúde pública dessas pessoas. Impedir que 6 milhões de pessoas estivessem doentes e morressem por conta de uma doença dessa, com a dificuldade dessa, você tem que tomar no rio para pegar. Você não tem que ir no cinema, no shopping, na praia, espirrar na cara do outro, para o outro pegar, não. Então, assim, não é fácil. O parasito luta muito para sobreviver e vive desde os faraós até hoje. E está aqui com a gente. Mas, enfim, vamos seguir. Parasito chegou na mucosa intestinal. O que é que eu faço, professora? Está nas veias mesentéricas, os ovos alcançaram o meio externo, ele saiu. Pronto, uma vez que ele saiu, vamos começar o ciclo novamente. Se os ovos atingiram o meio externo, aí, o que é que vai sair desse ovo? Todo mundo já sabe agora, né? Se estivesse na sala, todo mundo ia falar. Olha só, ovo, miracídio. Miracídio entra no molusco, produz os esporocistos, primários, secundários, terciários. Daqui, ele libera as cercárias, que entram na nossa pele e vão gerar os esquistossômulos e depois, finalmente, os vermes adultos. Beleza. Para a medicina interessa o quê? O ciclo está muito bonzinho, muito bonitinho, mas o médico lida com o doente. O doente chega para vocês na sala, no consultório. E agora, como é que eu reconheço? Vamos lá. Vamos ver o que é que esse parasito vai fazer para vocês. Eu não posso me animar muito, porque a Claudinha vai chegar. Meu Deus, eu tenho 45 minutos. Vamos lá. Tcharam! Olha só. Quando esses ovos, gente, não chegam ao meio externo, existe um problema seríssimo, que é a formação de granuloma. O granuloma, na verdade, é uma reação inflamatória que ocorre. Eu não expliquei para vocês que alguns ovos são colocados na circulação? Então, esses ovos que não chegam ao meio externo, que não alcançam a luz do intestino grosso, eles voltam. A circulação carreia, leva. E leva para onde? Para vários tecidos. E principalmente para o fígado, que vai ser o primeiro a receber. E lá no fígado, a reação celular é muito atuante. Então, eu vou ter eosinófilo, macrófilo, linfócito, plasmócito, todos eles vão cercar o ovo. E essa união de ovo mais reação inflamatória celular, nós chamamos de granuloma. Esses granulomas, eles vão fibrosando, vão sendo substituídos e o colágeno e os fibroblastos, né, vão ocupando esse espaço. Por que eu estou falando isso? Porque o grande problema da esquistossomose é a formação de granulomas. Ô, professora, mas ele é tão pequenininho, tem 100 micra de tamanho, vai dar um problema para mim? Vai. Por quê? São 200 ovos por dia. 100 chegam ao meio externo e 100 são levados para a circulação. No fígado, 100 ovos por dia. Chegando lá,
durante 2 anos, vamos fazer o cálculo, né? Eu não vou ter um probleminha, eu vou ter um problemão. Eu vou ter um conjunto de granulomas que vão se transformar em pontos mortos, que ele é um tecido morto, fibrosado. Então, qual é a consequência que eu vou ter, né? Se for na região da própria veia porta intrahepática, eu tenho obstrução. A circulação não vai acontecer de forma... o fluxo vai ser interrompido e eu vou ter uma hipertensão portal. Então, eu vou ter um canudo entupido, para que vocês possam entender. Então, vários granulomas, um junto do outro, vão formando essa cadeia, que vai impedindo e dificultando a circulação, vão causando uma obstrução e vão levar a fibrose esquistossomótica. Então, a circulação, isso aqui, ó, essa circulação aqui é prejudicada, porque não está mais livre o fluxo, eu tenho vários granulomas que vão obstruindo, e aí o sangue tem que passar. O que é que o meu corpo faz? Vai criando alternativa, circulação colateral. Por isso que você vê pessoas com uma barriga muito grande, um volume extremamente aumentado, e que é a barriga d'água que a gente chama, né? Essa hipertensão portal, ela vai pressionar fígado e baço. Isso vai fazer com que o baço e o fígado aumentem de tamanho. E a gente chama de hepatoesplenomegalia. Baço e fígado aumentados de volume por conta da hipertensão portal, uma vez que eles não recebem a circulação, a quantidade de sangue devida. E depois desse aumento de volume, que é o órgão tentando compensar o trabalho que deveria ser realizado e não é, pela falta de sangue, pela presença de parasito, pela presença de granuloma, ele diminui. Então, a gente vê isso aqui, ó, a gente vai ver o fígado absolutamente endurecido, enegrecido, com a fibrose esquistossomótica. Isso é um fígado que não tem mais condição nenhuma. As pessoas que morrem com esquistossomose maçônica crônica, uma vez que é permitido que faça a autópsia, quando são retirados, esses pontos brancos aqui, ó, isso tudo é colágeno, tecido substituído por colágeno. E como chegou isso, né? Como eu expliquei para vocês, os ovos que não saem do organismo são os grandes responsáveis pela patologia da esquistossomose. Esses ovos, eles têm dentro deles quem? O miracídio. O miracídio está vivo. Lembra que eu falei, miracídio precisa de 3 a 5 dias sobrevivendo até chegar na água. Se não chega, no organismo ele morre. Então, quando ele morre, elimina substâncias e a resposta imunicelular vai atuar ali, formando o granuloma, que é ovo mais resposta, plasmócito, macrófago, eosinófilo, linfócito. Isso vai se transformando nesse granuloma, que posteriormente é substituído por fibroblasto e colágeno, e aí a gente tem esses pontos mortos. O fígado, uma vez estava aumentado, depois ele diminui de tamanho, fica como um maracujá. A gente sempre diz, um maracujá murcho. Você tem um maracujá todo liso, íntegro, e quando ele vai passando do tempo, ele vai murchando. É o que acontece, porque as funções que o fígado deveria realizar, não realiza mais, tá? Então, o grande vilão da esquistossomose maçônica é o ovo, que não chega ao meio externo, que fica em vários órgãos, eu já falei para vocês, até em coluna, na medula já foi encontrado, no cérebro já foram encontrados, na placenta foi encontrado. Então, esses ovos realmente são o grande motivo da patologia e patogenia da esquistossomose maçônica. Os vermes também vão obstruir. Ele tem 1 centímetro, ela tem 1,5. Se eu tiver vários casais, é lógico que eles vão estar obstruindo também a veia porta intrahepática. E aí, como não acontece o fluxo normal, ele é interrompido ou minimizado, o sangue precisa chegar aos órgãos, ele começa a buscar circulação colateral. Eu brinco muito com os meninos em sala, eu digo, olha, Fernandes Lima, congestionada. Eu vou procurar outras coisas, eu vou
pelo bebedouro, eu vou subir para a Via Expressa, eu vou por ruas menores, eu pego o eixo quartel, mas são áreas que não aguentam um volume muito grande. A mesma coisa nesse caso. A veia porta intrahepática, que é de grosso calibre obstruída, esse sangue tem que chegar em algum lugar. E aí, quando ele não chega, a hipertensão acontece e existem as hemorragias, as rupturas desses vasos. E a gente tem muito caso na esquistossomose de varizes esofagianas. No esôfago, muito derramamento, muita ruptura, e essas varizes estourando, a pessoa vomita sangue. As pessoas em fase crônica da esquistossomose, elas chegam a esse quadro horrível de varizes esofagianas, hemorragia, vômito. Tá, professora, aí o paciente chega para mim como? Como é que eu identifico, né? Primeiro, ele vai te contar de onde ele está, procure saber onde ele mora, onde ele vive, o que ele faz. E ele começa, talvez, te mostrando uma dermatite cercariana. Isso aqui, nosso amigo, não sei se foi o Leonardo que comentou, eu preciso ter uma ferida? Não. Esse cara tem pele íntegra. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas todos esses pontinhos pretos, as manchinhas que estão nas duas pernas dele, são pontos de entrada de cercárias. Entraram centenas de cercárias nesse indivíduo. E ele teve uma dermatite cercariana, então uma coceira, um prurido, uma irritação, um edema, ficou vermelho, coçou, isso inflama, isso dura uns 4 dias mais ou menos, mas não é todo mundo que tem a dermatite não, né? Seria até bom ter logo isso para a gente já correr atrás do tratamento. Mas poucas pessoas que apresentam isso. Então, ele apresentou, e nessa fase inicial, além da dermatite, que são manifestações alérgicas, a gente pode ter náuseas, dores, cólicas. Isso, mais ou menos, com um mês, viu? Se você tomar banho no rio hoje e não tiver dermatite cercariana, vai começar a sentir alguma coisinha que é a fase intestinal, só com 4 a 6 semanas, um mês e meio, que seriam a diarreia, dor, cólica, náusea. Mas isso aí é tão comum, você vai nunca desconfiar que Schistosoma mansoni? A não ser que a pessoa diga, professor, eu moro em São José da Laje, eu moro em Branquinho, eu moro em Murici, eu moro em União, eu moro em Viçosa. Aí você já fica alerta. Você toma banho de rio? Talvez você vá por aí, mas se a pessoa não te falar isso, você vai achar que ela está até com a virose, não com a parasitose, ok? Depois dessa fase intestinal, de cólica, náusea, diarreia, às vezes fezes com sangue, entra a fase pior, que é a hepata intestinal. Aí o seu fígado já aumenta de tamanho. E aí você já começa a ver a barriga maior. É quando as pessoas normalmente correm para os médicos. Enquanto tiver na diarreia, febre, tosse, náusea, vômito, é comum. Quando passa para a barriga crescer, aumento do volume do órgão, você pressiona, está dolorido, a patologia está se agravando. Você começa a emagrecer, tá? Mal-estar, um desânimo, muitos flatos, falta de apetite, aí você já desconfia. E aí, baço e fígado já estão aumentados de tamanho. Lembrem, por que aumenta de tamanho? Hipertensão portal. O fluxo não acontece normalmente, e aí eu pressiono esses órgãos, não recebe a quantidade de sangue necessária, aumenta de volume primeiro e depois regride, vai murchando. E aí, ó, não está aparecendo essa imagem, eu vou tentar conseguir uma outra para vocês, do paciente em fase crônica, mas é aquele paciente com a barriga enorme, como aquela criancinha do começo da aula que eu mostrei. Ele já tem ali uma ascite, que seria barriga d'água, né? Ainda não tão proeminente, ele ali tem um fígado e um baço já aumentados, evoluindo para a ascite. A ascite já seria o final de tudo, a barriga cheia de líquido, para ser drenado posteriormente. Então,
É uma doença grave, crônica, leva muito tempo, você não adoece de imediato, você vai levando, às vezes não sabe o que é, não tem dinheiro para fazer o exame, depois vai agravando mais ainda, continua tomando banho de rio, novas cercadas vão entrando e a coisa vai se agravando. E agora, professora, o que é que eu faço para ter certeza que a pessoa tem? Porque os sintomas que ela está me falando pode ser de várias doenças. Aí a gente vai para os exames, né? Exames cropológicos, croposcópicos, que seriam os exames de fezes, croposcopia, o exame imunológico ou sorológico, eu também posso fazer, mas a gente faz primeiro o exame parasitológico de fezes mesmo. E aí, no exame de fezes, eu vou buscar os ovos que são enormes, facílimos de ser identificados na microscopia óptica. É muito difícil um técnico perder um ovo desse, viu, gente? Mas, enfim, uma vez identificado, ótimo. Se não conseguir, aí você pode pedir um teste imunológico de ELISA. Esse ELISA ele é usado para todos, em todas as doenças. Vocês ouvem falar desse teste, que ele é muito bom, muito sensível e específico. E o que muda no ELISA é só o antígeno que você está utilizando. Porque se eu quiser achar dengue, eu uso o antígeno para dengue. Se eu quiser achar xistosoma, eu uso o antígeno para xistosoma. Então, eu vou botar o meu soro naquela placa, e na placa, tendo o antígeno do xistosoma, Mansoni, se no meu corpo tiver o anticorpo já, eles vão se unir, vão grudar e vai ter uma reação enzimática. Fica colorido. Bom, e isso para a Elisa, né? Mas no dia a dia a gente não faz, a gente faz mesmo o método de Lutz, ou o método de HPJ, que é Hoffman, com H, Pons e Janner, são 3 pesquisadores, ou o método de Lutz, é a mesma coisa que a sedimentação espontânea, você pega as fezes, dilui em água, passa por um processo de filtração e espera 24 horas para fazer a análise da sedimentação e a gente busca esses ovos. Se não der certo, a gente pode fazer imunologia e tem um método muito bom, que é o método de Catu-Catz, que é um método quantitativo. Mas a gente faz mesmo esse de sedimentação e depois, se eu quiser saber quantos eu tenho, porque o método de sedimentação é qualitativo, eu só digo que eu tenho ou não tenho, aí eu passo para um quantitativo para dizer quanto eu tenho. Esse método de eclosão miricidiana ninguém usa. Biópsia retal é invasivo e perigoso, mas eu posso, no reto, a porção final do intestino grosso, eu posso buscar ovos. Olha a fila que fica, né? Um ovo colocado atrás do outro, formando aquela procissão. Eu posso também fazer uma biópsia, mas ninguém faz não, porque é perigoso. E os imunológicos que eu falei, o teste de ELISA é o mais aplicado. Para tratar essa doença, a gente tem 2 remédios muito bons, o praziquantel e a oxaminiquine. Atualmente, na farmácia, a gente só acha o praziquantel. Oxaminiquine, o governo comprava de fora, importava o princípio ativo, mas não sei porquê, não sei se aumentou muito o preço, a gente não encontra mais. O nome comercial era Mancil, por causa do Schistosoma mansoni, mas a gente não acha mais, e ele era muito bom. A gente só acha agora o praziquantel, que serve, que é o mesmo para tênia. Como eles são platelmintos, ele tem ação para Schistosoma também. Agora a gente vai para a parte de controle e profilaxia, né? Como é que a gente consegue... Deixa eu ver se dá. Pronto, já apareceu aqui. Vou mostrar para vocês. Vai aparecer agora. Tá aparecendo para vocês os moluscos?
Beleza. Então, olha aqui, ó, os nossos amigos vetores, Bionfalaria glabrata, Bionfalaria stramínea e tenagófila. Outra coisa, não é todo molusco que desenvolve Schistosoma mansoni. Lembrem disso. Duas espécies estrangeiras não se adaptaram. Essas três aí foram muito boas para o Schistosoma mansoni. Eles não vão evoluir mesmo. Não vão permitir a parasita. Se for de água doce, ainda tem que ser assim, ó. Esses moluscos, eles são planorbídeos. Vem de plano. Essa carapaça deles, a concha, ela é plana. Olha lá aqui, ó, deitadinha. Ela não faz aquela concha como a gente vê, uma tuba. Ela não faz aquela concha dos moluscos que a gente pega na praia, ou pega no rio, aquelas conchas enormes. Isso. Ah, professora, mas se o miracídio entrar, ele vai desenvolver? Não. Felizmente, não. Então, esses aqui de concha plana, planorbídeos, é que são os específicos para o desenvolvimento do Schistosoma mansoni. E as três espécies existem no Brasil, a essa é que tem mais, e essa é a mais perigosa que permite. Como eles vivem, né? Charcos, ambientes, água parada, com vegetação, né? Muito cuidado com aqueles cantinhos lá da cachoeira, que tem uma plantinha, que a água é bem lenta. Molusco não vive em rio caudaloso. Rio caudaloso, com volume muito grande de água, com um fluxo muito contínuo e rápido, né? Com ondas, isso aí é desfavorável para o molusco. Se não tem molusco, não tem doença. Não tem outra forma de pegar xistosoma se não passar pelo vetor. Não tem. Então, tem que ter molusco para ter infecção. Bons criadouros, né? Áreas de drenagens, açudes, água parada. Se tiver bionfalaria, pode ter Schistosoma mansoni. Como é que eu controlo, professor, essa doença? A gente vai ter que atacar várias frentes. A gente vai tratar as pessoas, seria importantíssimo, para que elas não defequem nos ambientes e não levem os ovos para água doce, né? Então, se eu trato todo mundo e eu não tenho mais pessoas infectadas, ótimo, eu corto toda a transmissão. Mas eu posso, além de tratar, porque o tratamento não vai ser 100% efetivo, algumas pessoas ainda vão continuar infectadas. Então, eu posso usar um controle malacológico. Malacologia é a ciência que estuda os moluscos. Então, eu posso usar moluscicidas, são produtos que a gente usa na água. Mas aí vem uma série de problemas, né? Que eu posso não matar apenas os moluscos, posso matar os peixes, os camarões. Aí entra um problema biológico enorme. Então, o ideal seria conseguir outras formas de controle, mas ele pode ser utilizado também para ajudar. Nós devemos atuar na transmissão, nós devemos atuar no controle de moluscos, nós podemos usar controle biológico, existe até a utilização de aves, galinhas, que podem viver naquele ambiente, e as galinhas comem esses caramujos. O governo fez isso, ele distribuía galinhas na área endêmica, na área mais pobre, mas aí no domingo todo mundo matava as galinhas para comer o almoço do domingo, né? Então não deu muito certo também isso. Mas é um tipo de controle biológico que você pode utilizar. Então, a gente vai interromper a transmissão com o tratamento, a gente vai interromper a transmissão com o que deveria ter sido feito muito antes, que é o saneamento, tá? Com a educação ambiental, para as pessoas não desmatarem
para as pessoas não destruírem aquele meio ambiente e proporcionar o crescimento dessa infecção. O governo japonês, ele acabou com o Schistosoma japônico. Vocês não têm ideia como foi essa história, tá? É bem lúdica. O imperador deles começou a comprar fezes. Então, você fazia lá seu serviço, botava no saquinho e levava e ainda ganhava um dinheirinho. Mas imagine, né, se isso fosse feito aqui. O brasileiro ia inventar uma forma de criar fezes, mas enfim. Eu sei que eles compraram as fezes das pessoas e era uma forma, ele não tinha como sanear o Japão inteiro rapidamente, ele não tinha como educar essas pessoas, porque as pessoas têm que ser educadas, sabendo que estão se infectando, que tomando banho é perigoso, porque ali existe um parasita que vai entrar na pele dela. Então, educar é um processo lento e contínuo, e o imperador não tinha esse tempo. As pessoas em idade laborativa, exatamente, o entendimento de saúde única não existe, então acabou, eles acham que são coisas separadas. E aí, ele não tinha como educar o povo todo de uma vez, sanear todo o país de uma vez, né? Tudo é muito devagar, precisa de dinheiro, e as pessoas em idade laborativa, com força de trabalho, estavam doentes. Então, olha como um país é inteligente, ele investe nas pessoas para ter lucro. Aqui é o contrário. Aqui você quer ter lucro adoecendo as pessoas. Então, a gente está sempre no movimento contrário, que não permite a gente evoluir nunca e sair do buraco nunca, infelizmente. A gente vê ano a ano e a gente não vê. A gente vê tecnologia, a gente vê satélites, mas a gente não vê um cano de saneamento levando para uma usina de tratamento adequado daquele efluente. Isso a gente não vê, mas a gente vê altos investimentos, né, em energia nuclear, mas a gente não vê educar as crianças, vamos lavar a mão, cortar a unha, fazer cocôzinho no vaso, lavar as mãozinhas quando sair, não é verdade? Então, o governo japonês, ele trabalhou nisso para que o povo dele tivesse saúde e depois o dinheiro viesse. É assim que um gestor tem que pensar. Então, profilaxia seria esse conjunto todo. Epidemiologia é isso também. Por que que Maceió tem esquistossomose? Por que que na Sururu de Capote tem transmissão do xistosoma? Eu não tenho que ir para a União, Branquinha, Viçosa, União dos Palmares, não preciso ir lá. Eu vou no Reginaldo, se eu vi um córrego e no córrego tiver Bionfalaria glabrata, eu posso ter transmissão de esquistossomose. Não precisa ir muito longe. Então, minha gente, enquanto a gente não trabalhar com esse pensamento preventivo, vocês, futuros médicos, vão estar sempre no curativo. Isso é péssimo, porque vocês não são formados só para medicar pessoas. A medicina deveria ser curativa, evitar que essa pessoa adoeça. Ah, professora, mas se for assim eu não vou ter emprego. Lê do engano. Quanto mais médico formar, mais necessário vai ser. Sempre vocês terão o objeto de trabalho, de prevenção de doença, de melhorias, de nutrição, de adequação. Isso é papel do médico também. Não é só sentar, pegar um receituário e acabar com um bloquinho todos os dias. Significa que as pessoas estão mais doentes. Isso não é bom para ninguém, nem para vocês, porque é um país que vai estar sempre curando e nunca prevenindo. Mas eu tenho certeza que a geração de vocês vai ser melhor do que a nossa, que vocês vão ter uma outra visão, que na consulta vocês vão atender bem as pessoas, vocês vão olhar para as pessoas, vocês não vão ver apenas ali como um instrumento de lucro. Ah, eu estou atendendo 100 pessoas, isso aqui vai render para mim X. Jamais. Vocês vão ter outra cabeça. Vocês vão ter a ideia da medicina preventiva. Vocês vão se candidatar e ser gestores decentes, para que eu, futuramente, não precise mais dar uma aula sobre isso. No curso de medicina americano, eles não têm parasitologia.
Ninguém sabe, ninguém nunca viu o que é um ascas lombricoides, que a professora Cláudia vai mostrar a vocês daqui a 8 minutos. Não existe, eles têm que vir para países tropicais, estudar medicina tropical para estudar xistosoma, ascaris. E aí eles veem o absurdo. Como é que eu pego um parasito que está presente porque alguém defecou na água? Olha que vergonha a gente está passando. Que vergonha a gente ter que admitir isso. Que as pessoas fazem cocô a céu aberto, esse cocô chega na água, contamina o meio ambiente e vai transmitindo a doença. Bom, acho que a gente já conversou bastante, vocês agora já sabem o que é o xistosoma, onde ele vive, como ele transmite, como posso tratar, principalmente como posso evitar, não é? E aí, Leonardo, vai demorar muito, mas cada um plantando, cada um divulgando, ensinando, explicando. Uma vez eu levei a turma de medicina para um município aqui próximo, Santana do Mundaú, fica 1 hora daqui. E estava, na época, eles tinham 30% da população com xistosoma. Olha, calcula, de 100 pessoas da cidade, 30, isso por baixo, viu? Já tinham xistosoma. Aí eu levei a turma todinha, a gente foi de ônibus, de carro, chegamos lá, o rio estava tão alto, caudaloso, muito cheio, era época de muita chuva. Eu disse, meu Deus, nesse rio não tem esses bichos. Como é que o povo está pegando a doença? Aí a gente saiu, né? Uma turma foi para um lado, outra turma foi para o outro. E aí, as crianças começaram a chamar a gente. Tia, doutor, vem cá, olhar todo mundo de luva, todo mundo com bota, porque a gente podia pisar em algum ambiente, poçar d'água e tal, com as batas, né, os jalecos. Aí as crianças levaram a gente para um córrego, que não era o rio, não. Eu vi logo que no rio não ia ter essa transmissão pelo volume de água que tinha. Quando a gente olhou assim do lado, gente, passando a estrada, o rio de um lado e o córrego do outro, bem fininho, aquela filinha, a gente chama de um filetezinho só de água, cheio, lotado de caramujo. E os meninos pisando, descalços. Eu digo, olha aqui, minha gente, olha onde está a doença. Aí a gente tinha levado umas pinças bem grandes, a gente saiu coletando, trouxe para o laboratório, colocou na luz para a gente começar a visualizar a saída das cercárias. É possível, a gente não enxerga cercária, viu? É microscópico. Mas são tantas que saem que chega a formar uma névoa. E aí foi muito bom. A gente tá lá, conversar com as pessoas, ver o remédio que elas estavam tomando, elas trouxeram das casas. Olha, o doutor passou isso aqui para mim e tal. Mas o que eu queria que a turma entendesse era a epidemiologia em loco, todos os fatores que promoviam a formação daquele foco, da doença naquele local, e principalmente o sofrimento daquelas pessoas, já terem perdido entes queridos por esquistossomose. Foi muito bom. Eu espero que Santana do Ipanema, do Mundaú não tenha mais 30%, porque a gente está elegendo os novos prefeitos, né, que teriam que cuidar disso, e os vereadores, e a gente não vê um plano de educação, de saúde, de saneamento, a gente não vê. Mas paciência, a esperança é a última que morre, eu confio em vocês, serão ótimos profissionais, competentes, interessados, né? É verdade, Harvard pulso firme, vamos ver, né? Se isso vai acontecer. Então, gente, muito obrigada por hoje.